Pessoal do Instagram, boa noite a todos. Nós estamos na semana do Konambi e agora nós vamos fazer mais uma live. Estou fazendo 2 lives por dia, 2 palestras por dia. Ninguém aqui está podendo reclamar que não tem consultoria ambiental e não tem o que fazer, né? Voltei, desculpa. Fala, Rodrigão, beleza? Voltei, saí e voltei aqui. E hoje eu vou conversar com a GNSS e vamos falar um pouco sobre fundiário aí, que é um dos grandes problemas que eu costumo enfrentar na minha trajetória de licenciamentos ambientais na zona rural e tirar umas dúvidas com esses camaradas da GNSS aí que sabem tudo de fundiário. Vamos trocar uma ideia com eles, esperando aí o... Fala, Murilo, já entrou aí? Pode me chamar aqui para a gente poder conversar, chega aí. Vamos falar sobre questões fundiárias, cadastro ambiental rural, georreferenciamento de imóveis rurais e outras questões aí que nós da área ambiental aí temos dúvida, né, com a questão fundiária. Deixa eu já chamar o pessoal da GNSS aqui. Com o Murilo, não é? Eu acredito que seja o Murilo, porque tem o Murilo e o Santiago, a dupla da GNSS. Tá conectando. Fala, garoto, beleza pura? Como é que tá? Show! Opa, Leandrão. Boa noite. Como é que tá? Boa noite. Você tá me ouvindo bem, cara? Tá chegando? Ouço bem. Ouço bem, vejo bem. Beleza, bom demais. Cara, primeiramente, um prazer. A galera não acredita que essas coisas são online, né? Mas é a primeira vez que eu tô falando a verdade, assim, com o Murilo frente a frente aqui. Agora no Konambi. Tudo combinado pelo WhatsApp, né? Tudo muito moderno, mas... Um prazer imenso ter você aqui, cara. Obrigado por estar aí no Konambi e contribuir com o conhecimento de vocês, que é muito importante para a área ambiental. Show de bola, Leandro. É um prazer todo nosso. A gente sabe que você é um cara de referência, né? Inclusive, até engraçado que você falou, porque a gente se acompanhava bastante seu trabalho e foi um prazer imenso receber o convite para a gente participar do Konambi aí. E como você falou, né? Conversando a primeira vez, cara, é agora. É isso aí, é assim mesmo, né? Esse mundo online é muito, muito legal. Eu digo mesmo, cara, eu já acompanhava a GNSS, acompanhava sempre, e isso que me motivou a convidar vocês. Cara, porque nós temos muito problema na área ambiental e eu sei que vocês têm a solução. E assim, eu assisti a palestra e sim, a gente até, né, o que motivou de chamar, eu tenho algumas dúvidas, cara, que principalmente, assim, a galera que trabalha com licenciamento ambiental, na hora que a gente cai na zona rural, aqueles 3Ds lá, velho, pode levar ao cubo, porque para quem ainda não é da área e chega e encontra tudo desencontrado, informação picada, cara, eu fico maluco, assim. Então foi legal ter encontrado vocês. E eu queria ver assim, se a gente faz um bate-bola, de eu poder te fazer algumas perguntas. Obviamente que não quero, né? Não é testando seu conhecimento, não. Na verdade, é trazendo conhecimento para dentro da minha audiência aqui, tá? Com certeza, não. E se o pessoal quiser perguntar qualquer coisa, estamos à disposição aqui. Né? Inclusive, até depois da live, quiser mandar pergunta pra gente, mandar pergunta no e-mail, no direct. Né? E ao vivo, vamos bater um papo com a galera aí. Fica à vontade, vamos trocar ideia. Cara, eu tenho uma pergunta assim, cara, é uma coisa que acontece muito. Acho que eu até te expliquei isso. Eu faço muito licenciamento, tem até alguns alunos aparecendo aí. O Fred fez um campo comigo, um trabalho de campo há pouco tempo atrás. E é assim, cara, eu vou te explicar um caso concreto, assim. Vamos fazer um estudo de caso meu aqui que você vai entender a minha bronca. Eu faço muito centrais hidrelétricas. Eu trabalho muito com licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos, tá? Tem alguém que tá falando que tá ecoando. Pra mim também, eu tô me ouvindo também. Você tá se ouvindo? Aham. Entendi. Deixa eu botar um fone aqui, cara. Pera aí. Deixa eu botar um fone. Acho que resolve com fone. Eu acho que resolve, sim. Tô preocupado com a energia, mas o áudio é mais importante. Pera aí. Cara, me fala aí, galera, se tá ecoando ainda. Me fala aí. O Rodrigo tá dizendo que o áudio do Murilo tá duplicado, mas às vezes tá duplicado por causa de mim aqui. E não é por causa dele, não. Tô ouvindo bem. Eu acho que consertou agora. Eu parei de me ouvir. Então deve ser exatamente isso aí que ele tá falando. Deve ser o fone aí, galera. Se for, vocês ajuda a gente aí que é importante. O áudio é mais importante do que o vídeo. Mas, cara, sim, eu tô te falando assim, que o que acontece com a galera é que eu trabalho muito com empreendimento hidrelétrico pequeno, centrais geradoras hidrelétricas,
até 5 megawatts, empreendimento pequeno. Na maioria das vezes eles abrangem uma propriedade, duas no máximo, assim. Mas aí o que acontece, cara? Quando a gente chega lá, é o que você tá. Eu aprendi com vocês hoje, é os 3Ds, assim. Eu chego lá, os documentos da propriedade estão desatualizados, não tem nada com nada. O cara não tem o georreferenciamento do imóvel rural e o cadastro ambiental rural dele foi feito por um contador, velho. Tipo, aconteceu isso aí já. Eu acredito que você já deva ter visto coisas mais ou menos esdrúxulas assim. Mas aí, cara, o que acontece? Quando eu acredito assim, o cadastro ambiental rural tem um monte de carro que está errado aí. O problema é quando o licenciamento ambiental é feito nessa propriedade. Porque aí você traz o problema à tona. Entendeu qual que é a bagunça? E aí, cara, é isso que eu queria que você me explicasse. Por exemplo, então eu chego hoje no licenciamento ambiental, eu sou o gestor do processo de licenciamento. Eu ainda não fiz eu ainda não tenho atribuição para fazer georreferenciamento e tudo mais. Eu vou precisar, agora no momento, eu nem diria de ser aluno da GNSS, mas eu precisaria do serviço da GNSS para ser meu parceiro aqui nesse negócio. Perfeito. Como que eu tenho que fazer, cara? Cheguei, encontrei um carro que já está cadastrado errado. E aí eu vi uma coisa interessante que vocês falam também, que eu queria que você falasse, que é o casamento do georreferenciamento do imóvel rural com o cadastro ambiental rural. Aí eu queria passar a palavra para você. Por exemplo, eu cheguei, encontrei numa propriedade com o carro tudo errado. E aí, cara, como que eu procedo assim? Porque eu acho que esse é o grande problema da galera aqui, sabe? Perfeito, perfeito. Assim, Leandro, esse é um dos piores problemas que tem. Você já foi logo no tendão pior de Aquiles. Porque esse aí é muito complicado, cara. Porque você falou uma coisa que é certíssima. Por uma questão de concepção no que tange a gestão cadastral, a gestão administrativa do cadastro territorial que foi dado pelo CAR, a gente encontrar cadastro de CAR feito de forma incorreta, de forma equivocada, você encontrar uma sobreposição é muito fácil. Né? Quem nunca fez CAR, quem já pretende fazer CAR, cara, se você encontrar sobreposição, isso é muito comum, isso acontece bastante. E aí, a gente entra numa outra questão que a gente fala muito, que é a confusa repartição entre as competências dos sistemas cadastrais no Brasil. Por quê? Porque o CAR, ele nacionalmente é gerido pelo Ministério do Meio Ambiente. Sim. E nos órgãos estaduais ambientais de cada estado. Né? Uhum. Já o georreferenciamento ele é gerido pelo INCRA. Então, o que está na base de dados do cadastro ambiental rural não é o que está na base de dados do que está no georreferenciamento. E pelo fato do cadastro ambiental rural ele não ter uma consistência, uma concepção cadastral ideal, para ele ser um sistema fundiário, para ele ser um sistema de gestão territorial, quando acontece esse tipo de sobreposição, né, o órgão ambiental, o órgão que faz a gestão cadastral do cadastro ambiental rural no Estado, o que ele faz? Ele recorre às informações do INCRA. Então, se você, se você encontrar uma sobreposição, o que você vai fazer quanto profissional? O profissional deve ir até o órgão estadual que faz a gestão do cadastro ambiental rural e solicitar uma análise de sobreposição. Muito provavelmente, essa análise de sobreposição, o órgão estadual, ele vai requerer o que para você? Opa, eu vou na gestão cadastral que está acima, no que tange ali ao meu nível de precisão. Ele recorre ao quê? Ao georreferenciamento de imóveis rurais. Aí ele fala, opa, eu vou fazer análise de sobreposição, então me mande aí a certificação do INCRA que você fez. E aí que entra o problema. Por quê? Não necessariamente para você fazer o CAR, você tem que fazer o GeoINCRA. Exato. Só que se der problema, o órgão cadastral, o órgão estadual de cadastro, de gestão do CAR, ele vai pedir a certificação. E se você não fez a certificação... Se você não fez a certificação, você entravou, você entrou na bola de neve ali, porque vai ficar aquela da história do ovo ou da galinha. Quem é que vai nascer primeiro? Porque você fez o CAR, você não vai conseguir finalizar o serviço do seu cliente, e se o órgão estadual pedir a certificação, aí você vai ter que certificar o imóvel. E é exatamente por isso que aqui na GNSS Engenharia, muito do combo rural, a gente entende que as informações cadastradas no CAR já devem ser as mesmas informações cadastradas no GeoINCRA. Porque se der problema, a gente aqui já está resguardado, entendeu? Com certeza. E aí você já está no... talvez assim, para a galera que é mais, vamos explicar assim, mais leiga, talvez a minha audiência, é que o seguinte...
o georreferenciamento de imóvel rural lá no INCRA, ele não deixa haver a sobreposição que acontece no CAR. Não é isso? Exatamente. O cadastro ambiental rural já não tem esse cuidado. Se eu colocar uma propriedade e outra sobrepondo lá, o sistema aceita, né? A Agência Nacional de Mineração também trabalha da mesma forma que o CIGEF trabalha, né? Não deixa haver a sobreposição. Que eu acho que talvez tenha sido um equívoco, talvez, do cara aí, que o cara tem boa intenção, mas ele deveria ser um pouco mais rígido na forma cadastral dele. Você não concorda comigo, Murilo? Perfeitamente, perfeito, concordo 100%, Leandro. Inclusive, a gente tem uma live, um conteúdo aí de mais de 1 hora só falando de erros no que tange a concepção cadastral do CAR. A gente fica mais de 1 hora só falando de erros, porque é permitido fazer muitas coisas que, assim, quando a gente pensa em longo prazo, quando a gente pensa nessa gestão cadastral daqui a 10, 20, 30 anos, não vai dar uma coisa boa, entendeu? Concordo, cara. Pera aí que você deu uma pausada, assim, eu tô te ouvindo, mas não tô te assistindo mais, cara. Só um minutinho aqui. Pra mim voltou, também. Voltou. Voltou. Beleza. Legal. Entendi. Porque agora deixa eu te explicar 2 coisas. Você podia falar um pouquinho pra galera que essa legislação do georreferenciamento do imóvel, ela é uma lei que ela vem, cada ano que passa, ela vai pegando imóvel de área menor, não é isso? Perfeito. E aí, hoje nós estamos em qual o tamanho de área que é obrigatória fazer o georreferenciamento de imóvel rural, você sabe? É 100 hectares? Hoje, 100 hectares ou mais. 100 hectares ou mais. Isso, mas aí é só uma ressalva, é obrigatório para quando o imóvel for fazer a transferência, for fazer algum processo de ajuste, de averbação junto ao cartório, solicitação de linha de crédito, ele vai ser obrigado quando ele vai fazer algum tipo de transação, algum tipo de imóvel, né? Ok. Isso. Não é obrigatório. Ele vai ter que fazer se ele tiver que fazer alguma coisa igual licenciamento ambiental, venda de terra, desmembramento, essas coisas, não é isso? Exatamente. Tá. Então, assim, cara, outra coisa que acontece muito, isso aí é, assim, muito mesmo, cara. Então, eu acho que é legal, muito bom falar com os caras que são especialistas, porque as pessoas que começam a trabalhar na área ambiental, elas começam trabalhando com cadastro ambiental rural, que eu acho legal, utiliza o software de geoprocessamento, tá ali no QGIS. Acaba abrindo portas, né, também. Abre um bocado de porta, legal, mas o problema é que, assim, fazer o uso e ocupação do solo, eu não vejo, hoje em dia, como um problema para as pessoas desenharem polígonos sobre imagens, tudo mais. O problema é que a galera fica assim, Leandro, como que eu consigo o polígono dessa propriedade para eu fazer o cadastro ambiental rural? Porque a galera, igual eu tô te falando, cara, o povo entra lá no sistema do CAR e desenha o polígono lá na hora, saca? No sistema lá, pô. Eu acho que é isso que eu gostaria que você falasse um pouco, igual a gente já está falando, né? Dessa questão de casar o GEO com o cadastro ambiental rural e a importância, por exemplo, de se ter o polígono da propriedade feito por um profissional habilitado e não ficar lá desenhando o polígono. Eu acho que é lá, pegou mais para lá, pegou mais para cá. Eu acho que isso aí acabou, né? Nós não temos mais isso, né, Murilo? Hoje em dia, acho que sem chance de trabalhar assim, né? Perfeito. É aquela coisa que a gente brinca bastante. Poder pode. Se você tentar lá e fazer, você vai conseguir. Agora o problema é que vai ocasionar depois. Então, assim, só tocando nesse ponto aí, que é muito importante, né, que você citou, o que é que a gente faz? Quando a gente vai fazer o combo rural, né, que é o serviço que foi desenvolvido... Achei excelente esse nome de vocês aí. É muito legal a concepção do combo rural. Só abrir a janela. Então, o que acontece? A gente faz o levantamento da propriedade, faz a coleta de dados, que faz a geração do polígono, né, para a propriedade, e a partir dessa coleta de dados vem os dados, vem a certificação da propriedade rural. Essa certificação, ela segue as normas, ela segue a padronização que é dada pelo INCRA, que é uma padronização que está N vezes mais rigorosa do que o CAR. Sim, e aí, isso aí, concordo. E aí o que acontece? Quando a gente faz a certificação do imóvel rural, né, após a certificação, né, junto ao sistema cadastral do INCRA, do CIGEF, a gente consegue baixar o arquivo em formato shapefile, que o próprio CIGEF gera para a gente. Com esse próprio arquivo do CIGEF, a gente faz a inclusão, a gente faz o cadastro no CAR. É esse polígono, o polígono que a gente usa, não é nem necessariamente do levantamento, é o polígono que vem do CIGEF.
Porque aí... Depois ele te devolve. Depois que você faz o up lá, ele te devolve no download, né? Entendi. Exatamente, porque o que acontece? A gente entende, né, que deveria ocorrer uma integração entre os sistemas cadastrais e entre os órgãos cadastrais. E isso não acontece no Brasil, infelizmente. Né? Não Então, o que a gente faz é o que a gente tenta atender a uma concepção que deveria existir. O que eu cadastro no CIGEF é a mesma coisa que eu tenho cadastrado no CAR. Né? Uhum. E aí a gente entra numa contradição. Elas não se conversam, mas quando dá problema, né, o órgão estadual, outra, né? Ele recorre ao CIGEF. Se você não tiver certificado, aí, meu amigo... Né? Aí lascou. Então, o ideal, assim, o melhor dos mundos hoje, se um cara procura fazer um cadastro ambiental rural, você vai oferecer para ele um combo, né? Falar, cara, vamos resolver logo tudo que você tem que fazer aqui. É isso, exatamente, né? Exatamente. E bem mais que isso, porque se não der problema no CAR, vai dar problema no CCIR, ou vai dar problema no ITR, ou vai dar problema no ADA. Por quê? Porque que acontece? É uma coisa que a gente fala bastante, e aí é uma forma bem simples de entender, né? Eu tenho certeza que até a pessoa que nunca ouviu nada sobre georreferenciamento, sobre gestão cadastral, vai entender agora. É o seguinte, você sendo a pessoa que você é, Leandro, vamos supor que você tem o seu documento de carteira de identidade, você tem sua carteira de motorista, você tem sua carteira de trabalho, você tem esses 3 documentos que é de Leandro Borges. Aí vamos supor que na sua carteira de identidade tem uma data de nascimento. Na sua carteira de motorista tem outra data de nascimento. Na sua carteira de trabalho já tem uma data de nascimento diferente. Né? Pode acontecer isso? Não pode. Você vai ter algum problema lá na frente. Vai dar BO, vai dar BO pra você. Com imóvel rural é exatamente a mesma coisa. Então, assim, quando a gente faz a medição da propriedade rural, utilizando a padronização exigida pelo INCRA, você vai ter um valor de área do imóvel. Esse valor de área necessariamente tem que ser o valor para todos os cadastros que tiver. Se você tiver, o valor de área do INCRA, é isso aí. O valor de área do INCRA vai ser o valor de área do CAR, vai ser o valor de área do CCIR, vai ser o valor de área de todos. Exatamente. O do INCRA vai ser a base de tudo, né? É isso aí. Exatamente. Né? É isso. Vai ser a referência. E por isso que quando o proprietário de imóvel rural conversa com a gente, fala, eu já tenho CAR, já tenho CCR. Meu amigo, você vai ter que atualizar. Independente de qualquer coisa. Você vai ter que fazer o georreferenciamento, vai voltar lá para fazer a sua atualização, retificação, né? Okay. Perfeitamente. Por isso que o combo rural é tão importante, por isso que o combo rural é necessário, independente da necessidade dele, do proprietário achar que tem ou não a necessidade. Ele precisa do combo rural. Ele precisa, sim. Precisa. Entendi, cara. Entendi. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Pode, Murilo? Uma pergunta? Pode. Vamos lá. Quando o proprietário retifica o CAR a partir do georreferenciamento, os dados anteriores com as informações do limite ficam num banco de dados? Esse dado fica disponível? Você sabe sobre isso? Quando a gente entra para retificar, eu acho que se perde, né? Exatamente. Esse aí é um banco de dados que está lá. Se você tiver esse dado armazenado com você, que a gente indica que você guarde como profissional, você tem ali um histórico de todos os serviços que você tem, você vai ter. Mas se você retificou no banco de dados cadastrado do Ministério do Ambiente, ele vai ser atualizado. Lá ele vai ser. Tanto que a forma de retificar é isso. Você entra lá e muda lá na base, né? Você troca o arquivo. Exato. A extensão do arquivo, você troca o arquivo CAR lá, né? Você troca a extensão, o arquivo, entendi. Ok, perfeito. Então não fica não, viu, cara? Não fica. Então aqui, cara, deixa eu te fazer uma outra pergunta. São coisas que vão vindo, cara. Obrigado pela participação, acho que tá esclarecendo pra caralho, assim, saca? E vamos dizer assim, vamos falar, tem uma lei que fala que imóvel acima de 100 hectares, ele não é obrigatório, mas se ele tiver que fazer alguma transação, ele precisa fazer a sua regularização. E se alguém te procurar hoje, a GNSS procurar vocês, e a área do cara for menor do que 100 hectares, assim, vocês ainda assim orientam o cara, no melhor dos mundos, em fazer o georreferenciamento, mesmo estando abaixo do exigível pela legislação? Como que vocês ainda tratam? Assim. Ainda assim a gente indica, isso é uma coisa que eu até estava conversando ontem com um seguidor nosso, né? A gente indica para todo profissional não ficar preso no que a legislação fala, né? Por exemplo, não necessariamente a legislação deixa claro para o profissional que uma certificação junto ao CIGEF é como se fosse um filho para o profissional, né? Aquilo ali vai ficar cadastrado no banco de dados para o resto da vida e para o resto da carreira daquele profissional. Não necessariamente isso está claro na legislação, mas na prática é assim que acontece. O georreferenciamento é um filho. Né? E a lei 10.267, que você está citando, né, que coloca aí os prazos
para a gente cumprir o georreferenciamento, né, ali o georreferenciamento dos imóveis rurais no Brasil, né, a gente ainda assim indica fazer o Combo Rural, indica fazer o georreferenciamento. Por quê? Porque o georreferenciamento, o Combo Rural, a regularização fundiária, ela resolve o problema do imóvel 3D. Né? E o imóvel 3D, independe dele ter 100 hectares, 200, 300, 5 hectares, 2 hectares. Concordo, a gente tem cara. vários clientes aqui, a gente tem vários serviços que são abaixo de 100 hectares, né? E depende muito do profissional, ele saber vender, ele saber fazer a prospecção, ele saber explicar a importância do serviço dele para o cliente, para ele não ficar dependendo da legislação. Porque se for depender da legislação, a gente só vai fazer o georreferenciamento desses imóveis em 2023. Né? E aí começa a obrigar os imóveis abaixo de 100 hectares. Sim, concordo, cara. Perfeita essa colocação sua. Então é indicado mesmo para quem é abaixo. A questão não é a lei, a questão é se regularizar o seu imóvel, né, cara? Exatamente. Já que você vai ter que fazer, se chegou algum momento, alguma demanda que te faz regularizar, então regulariza direito essa porra, né, cara? Vamos fazer isso. Exatamente, exatamente. Inclusive, a regularização da forma correta, ela traz economia para o cliente, ela traz economia para o proprietário de imóvel rural. Porque vamos supor, ele faz o K hoje e deixa fazer o GeoIncra só lá na frente. Aí depois tem um problema, aí faz a atualização CCR. Depois, ele vai ficar em loop, toda hora atualizando, faz logo como rural e aí resolve tudo de uma vez. Resolve. Cara, e deixa eu te falar, você pode falar, tipo, um pouquinho de cada, eu tô com a tela de vocês aberta aqui, um pouquinho, tipo assim, é porque é isso que eu tô te falando, né? Eu conheço um pouco, mas eu acho que a galera nem conhece todos os itens que vocês citam no Combo Rural. Falar pelo menos a origem da demanda e se ela é estadual, federal, municipal, sim, só uma pincelada. Vamos lá. Coisa bem básica mesmo, assim, saca? É só pra pincelar pra gente aqui. Essa aí, Leandro, é a primeira aula do nosso curso, Segredos do Combo Rural. Como é que funciona? A gente, primeiro, para a gente entender como é que funciona mais ou menos o sistema de cadastro rural no Brasil, é exatamente o que você falou. Eu imagino exatamente a dúvida que está na sua cabeça. Né? Existe um bocado de órgãos cadastrais, um bocado de sistemas cadastrais. A sopa de letrinhas, É isso aí, cara. Então vamos lá, órgão por órgão. Primeiro a gente tem o INCRA. Né? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA, ele tem um sistema cadastral que é o SNCR, é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Esse SNCR, ele compõe todos os imóveis do Brasil, todos os imóveis brasileiros, né? E aí, dentro do sistema do SNCR, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, a gente tem o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Esse aí seria o documento. O mesmo órgão, que é o INCRA, ele tem uma outra base de dados, que é a base de dados do SIGEF, o Sistema de Gestão Fundiária, que é quando a gente certifica a propriedade rural. Beleza? O INCRA tem 2 sistemas cadastrais e tem 2 documentos. O CCIR é federal. Então é isso. O CCIR é federal. O CCIR é o que mesmo? O CCIR significa? Certificado de Cadastro de Imóvel Rural. Ok, beleza. E ele sai quando isso? Quando eu compro o imóvel? Quando que esse documento aparece para mim? Esse documento ele sai quando o proprietário registra o imóvel junto. Então, eu fiz uma transação, comprei uma terra hoje. Comprei uma terra do Murilo aí, lá na Bahia. Aí esse CCIR sai. Eu vou fazer um gel e aí vai sair um CCIR para mim, é isso? Vamos falar que eu comprei 100 hectares do Murilo aí na Bahia. Cara, infelizmente não. Infelizmente não. Infelizmente a gente tem casos de proprietário de imóvel rural que compra o imóvel e não tem CCIR. Entendi. Então, ele pode ter o imóvel e estar com CCIR desatualizado, ou CCIR não existir, ou ser uma área de posse. Pode, tem casos. Infelizmente tem casos. Entendi. Então, não necessariamente o cara comprou o imóvel e ele tem o CCIR. E ele tem que correr atrás, né? Ele tem o proprietário de imóvel. Isso. Entendi. Proprietário de imóvel. Então, eu já entendi que o órgão federal, ele cuida do CCIR e cuida do SIGEF. Legal demais, cara. Eu já tive uma aula aqui, galera. Espero que vocês estejam tendo a mesma aula aí, porque eu já, puta merda, já clareou aí, vamos lá. O mundo. Aí vamos lá. E tem a Receita Federal agora. A Receita Federal, por sua vez, tem o seu sistema cadastral. Sim. Beleza? Dentro do sistema cadastral da Receita Federal, a gente tem o ITR, que é um Posto Territorial Rural. Né? Que é como se fosse o IPTU da zona rural, né? É o IPTU perfeito. Da zona rural, né?
Perfeito. Ok. É o IPTU da zona rural. É o IPTU do imóvel rural. Né? Aqui no imóvel dos imóveis urbanos a gente tem o IPTU, nos imóveis rurais a gente tem o ITR. Então, dentro da base de dados da Receita Federal, que não necessariamente conversa, né, com a base de dados do INCRA, né, tem a base da Receita Federal que gera o ITR. Velho? É bom que gera trabalho pra gente, mas que merda isso, velho. Puta que pariu. E aí que acontece, né? Chegou o novo sistema cadastral, que é um terceiro sistema cadastral, né, que é meio que a união entre a base de dados do INCRA e a base de dados da Receita Federal. Uhum. Beleza? Beleza. Que é o CNI. Né? Quando eu registro, né, quando eu faço o cadastro do imóvel rural junto à Receita Federal e junto ao CCIR, e eu faço o acionamento, fazendo a correlação desses dois bancos de dados, eu gero uma outra documentação junto ao outro sistema cadastral, que é o CNI. Entendi. Beleza? Perfeito, cara. Certo. Ok. E aí a gente vai indo. Então, nós já falamos aqui, deixa eu ver aqui, nós falamos da certificação do INCRA, do CCIR, do ITR, agora acho que falta CAR, ADA, uso campeão e desmembramento, né? É isso? Isso. Ok. Vamos lá, aí a gente tem agora o Ministério do Meio Ambiente. Sim, vê o famoso aí, que é o que a galera está mais envolvida aqui, né? Ok. Isso. E os órgãos cadastrais, né? Que esse aí é estadual. Né? Uhum. Ok. Legal. ADA. A gente já falou um pouco. O ADA. O ADA é o seguinte, já é um outro banco de dados que é do IBAMA. Que é o Ato Declaratório Ambiental. Né? Certo. Então, o ADA é um outro sistema cadastral que ele ali, a gente faz o cadastro das características ambientais do imóvel. É um pouco confuso entre o CAR e o ADA, e inclusive tem discussões de fazer a unificação desses dois sistemas, né? Tem a discussão de fazer a exclusão do ADA, mas são só projetos de lei, ainda não está valendo. Não está na prática. Então, tem dois sistemas ali que são bem confusos entre as repartições, entre as competências um do outro, entendeu? Sim, mas o ADA você tem que entrar no site do IBAMA e você faz o cadastro site do IBAMA. Rural, mas é um mapa? Eu não conheço o ADA, não conheço mesmo. Não conhecia? Então, Não. O ADA, cara, a gente, inclusive, a gente conhece o ADA não há muito tempo. Uhum. A gente conheceu o ADA logo no início da concepção do combo rural, porque, na verdade, o ADA, cara, a gente enxerga como uma cereja do bolo e é um passo crucial, né, para a persuasão junto a um cliente. Poucas pessoas sabem, mas o ADA é um sistema cadastral que faz o cadastro, tá bom, das características ambientais do imóvel junto ao IBAMA. E essas informações, elas servem também para a gente fazer o cadastro dessas informações junto ao sistema da Receita Federal, e a gente tem um abatimento no imposto do ITR a partir das informações cadastradas no ADA. Então, pasme aí, Leandro, e todos os seguidores, o pessoal que está assistindo essa palestra aí. A gente aqui na GNSS Engenharia, a gente já fez ADA que o cliente economizou R$3.000 no imposto do ITR. Só por causa do cadastro do ADA. O cara pagou o ADA a vida toda, depois fez o combo rural, a gente fez o cadastro do ADA bonitinho, fez o cadastro, né, a vinculação do ADA com o ITR, gerou o abatimento quando viu R$3.000 de imposto. Poucas pessoas sabem. Mas assim, deixa eu só entender, mas o ADA não é simplesmente por você se cadastrar que você vai ter esse abatimento, é em função... Não necessariamente. É em função das características ambientais que você vai apresentar. Não é o simples ato de se declarar, né? É o que vai estar dentro da sua declaração. Cara, mas... Porra, é um conjunto de variáveis que vai... Velho, mas uma tacada dessa, o cara economizar 3 pau, velho, você tá maluco, velho. Isso aí já deu uma cereja do bolo linda pro camarada, né? E deixa eu te perguntar, e o ITR também é anual, né? Só uma pergunta que eu esqueci que me passou. É anual. E o ADA também tem periodicidade? Ele vence? Você faz anual também. Ele é anual. É um cadastro anual. Você tem que ficar de tempos em tempos tomando conta disso, então. A Thaís está falando aí que também não conhecia esse ADA. Ela é da área ambiental também, está acompanhando as palestras todas aí. Esse é novo para mim, obrigado, cara. Leandro, o CCIR é anual,
O ITR é anual e o ADA é anual também. Ok, beleza, ok. Agora, vamos lá, laudo uso campeão, precisa, você fala alguma coisa disso também? Pode falar? Eu não sei Falamos sim. Então fala para nós aí. O que acontece? Existem... Para a gente entender o laudo de uso campeão, primeiro a gente tem que entender um pouquinho da diferença entre posse e domínio. Claro. Né? A gente tem a posse, né, que é o proprietário de imóvel rural lá, que é meio o bordão que a gente diz, né? Quem não registra não é dono. Então, se você mora lá mora na sua propriedade rural há 20 anos e não está registrado junto ao cartório de registro de imóveis, que aquela propriedade tem um proprietário, né, você acaba sendo um posseiro. Né? Existem algumas formas de eu transformar a posse num domínio, ou seja, transformar uma pessoa que mora na propriedade, mas não necessariamente tem um registro no cartório. Existem várias maneiras. E uma dessas maneiras é com processo judicial de uso capião. Né? Então, para a gente entrar com o processo de uso capião, a gente precisa de 2 profissionais. Beleza? É o advogado, né, que a gente até citou um pouquinho na palestra, né, da GNSS Engenharia no Conami. Inclusive, quem não assistiu, né, vai lá, assiste a palestra da GNSS Engenharia. A gente falou um pouquinho sobre a relação do profissional da regularização fundiária com um advogado, com um profissional do direito imobiliário. Então, para ele entrar com o processo de uso capião, né, que é uma das formas para transformar a minha posse em domínio, né, a gente precisa do advogado e do profissional que vai assinar ali a parte técnica, né, fundiária da propriedade rural. Essa parte técnica é o laudo específico que a gente faz de uso capião. Por quê? Porque a gente já tem a experiência de alguns anos, né, tratando com imóveis rurais e urbanos, e a gente já sabe como é que o juiz gosta de receber esse material, como é que o cartorário gosta de receber, como é que o tabelião gosta de receber. Sim, enfim, a gente sabe, a gente já conhece, a gente tem um pouquinho de experiência, e a gente sabe como é que o especialista em direito imobiliário, ele gosta de receber esse tipo de material para ele fazer análise, tá bom, desse processo de uso capião. Então, esse é o laudo de uso capião, que a gente tem, coloca foto, né, faz um mapa, às vezes com drone, às vezes faz uma ortofoto, às vezes a gente faz um conjunto de estratégias para dar um laudo, para ter uma base técnica, né, sobre as questões fundiárias do imóvel, para esse processo aí ele fluir, passar na manteiga e o proprietário conseguir, assim, enfim, o registro da propriedade dele. Sim. Demora muito tempo, assim, a média, eu tô perguntando assim, não o tempo de vocês fazerem o trabalho. Depois que vocês fazem o trabalho e dão entrada num pedido desse de uso capião, alguma coisa assim, qual que é o prazo médio que tem acontecido? A sua experiência, né? Obviamente, né? Claro, essa pergunta é pertinente, essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque antigamente a gente tinha somente o uso capião judicial, que era um processo que o advogado dava entrada e ele ia para o juiz analisava. Recentemente, né, se eu não me engano, em 2017, foi decretada a lei de uso capião extrajudicial, né, que é um processo de uso capião, né, ele vai num caminho diferente, ele não passa pelo juiz, ele vai direto para a análise do tabelionato. Então, né, de um tempo para cá, né, antigamente os processos de uso capião duravam 5, 6, 10 anos. Né? E com a lei de uso capião extrajudicial, a gente teve um aumento, uma velocidade muito grande. Então, eu já vi processo de uso capião para ficar pronto em 15 dias, em 1 mês. Caramba, que legal isso, cara. Legal, cara. Isso. Muito massa, muito bacana. Esses destraves aí da justiça eu acho muito legais, assim, cara. Que não deixa de ser um processo legal, mas ele anda mais rápido, né, cara? E aí, se não... E ajuda a gente, né, Claro, trabalho para vocês. Estou falando assim, se não gera conflito, resolve rápido, né? Tô falando, se não tem, se o posseiro entrar lá e não tiver dúvida, é dele rapidinho até. É muito massa isso aí, cara. Legal pra caramba. E o último aqui é desmembramento e remembramento. Isso aí eu até trabalho muito assim, cara. Assim, não eu, igual eu te falei, eu não faço o trabalho que vocês fazem. Recebo muito fruto, resultado disso, né? Conta um pouquinho para nós de desmembramento e remembramento aí, cara. O desmembramento e remembramento é bem simples. Ele está incluso no pacote, porque o que a gente faz? A gente já explica para o cliente que o pacote do combo rural, o que ele precisar, ele vai receber. Então, tem cliente que não precisa de uso capião e tem cliente que não precisa de desmembramento. Mas tem alguns que precisam. Se ele precisar, já está incluso no valor que a gente cobraria pelo combo rural. Isso. Então, se o cliente ele quiser pegar a propriedade dele, que era e transformar em duas parcelas, esse seria o processo de desmembramento. Estou desmembrando. O remembramento é o processo inverso, né?
tenho duas ou mais propriedades, eu vou fazendo a unificação dessas propriedades. Perfeito, cara. Muito massa o trabalho de vocês aí. Deixa eu ver tem algumas pessoas fazendo alguns comentários aqui, cara. A Thaís falou que em qualquer procedimento que entrar em cartório de registro de imóvel precisa ter muita paciência. Mas aí tem coisa que tá resolvendo rápido aí, né? E na verdade vocês criaram uma solução que, de todo jeito, você tá falando que além do cara economizar dinheiro, Murilo, na minha visão, o que vocês criaram aí, depois, com muita experiência que vocês têm mesmo, eu acho que o que vocês ganham mais é tempo, cara, para vocês e para o cliente, que não fica indo na propriedade 2 vezes, 3 vezes, já vai lá, levanta tudo, já volta, trabalha tudo em escritório. O cara vai receber... Cara, para o cliente é uma mão na roda o trabalho que vocês estão desenvolvendo, cara. Eu acho muito da hora, assim. É verdade. A Edi Frosser tá falando, esse laudo, eu acho que é o laudo de uso campeão, tá? Esse laudo acompanha uma RT... Quais profissionais têm essa atribuição e acompanham o levantamento topográfico com georreferenciamento? 3 perguntas em uma para você aí, cara. Sim. Pergunta A. O laudo acompanha a RT? Acompanha a RT, beleza? O profissional, né, para emitir essa RT é o profissional que está ali, que tem atribuição para emitir a planta georreferenciada e o memorial descritivo da propriedade. Beleza? E acompanha o levantamento? Sim, acompanha o levantamento topográfico com georreferenciamento. Perfeito. Cara, tá gerando muita pergunta aqui, velho. Tá, pode falar, tem mais perguntas pra você aqui, cara. E aí, Leandro, já volta pro ciclo de novo, né? O laudo, né? Esse laudo de uso campeão a gente faz para imóveis rurais e urbanos. O combo rural é só para imóveis rurais, né? Então, assim, o laudo de uso campeão específico, quando é para o imóvel rural, ele entra no combo rural. Então, já é o próprio georreferenciamento de certificação junto ao INCRA que vai ser solicitado no laudo de uso campeão. Entendi. Entendi, cara. Quando é na zona rural, é o próprio georreferenciamento que vai entrar lá e vai ser esse documento. Seria esse documento, que é a área da propriedade do cara. Exato. Cara, o Flávio tá falando, quando faço o desmembramento, preciso refazer todos os outros cadastros... Peraí, perdi aqui. Quando faço o desmembramento, eu preciso refazer todos os outros cadastros para o imóvel desmembrado? Eu acho que é essa questão desses cadastros todos do combo que a gente está conversando aqui. Ele está falando, quando eu faço um desmembramento, eu tenho que voltar lá no imóvel de origem e fazer todos os cadastros de novo, consertar tudo de novo. Como que funciona isso? Sim, principalmente se você for fazer a transferência desse imóvel, né? Principalmente se você for fazer para um terceiro, né? Para outra pessoa, né? Exatamente, tem que fazer a atualização de todos os cadastros. Então tem que se fazer o cadastro, sim, né? De voltar lá e fazer. O ideal é que a propriedade sempre esteja com as informações fundiárias, né, atualizadas. Atualizadas, concordo, cara. A Thaís está dizendo que acredita que os cartórios de registro de imóvel deveriam padronizar os documentos exigidos. Isso é uma coisa que eu vou te pedir para falar um pouco agora. E procedimentos, pois cada cartório pede um jeito. E ela traduziu o que eu ia dizer, porque toda vez que eu trabalhei com cartório, e eu acho que vocês passam por isso. Por que isso, cara? Assim, eu acho que é aquilo que você falou, né? A lei fala o que precisa, mas cada um também tem uma subjetividade na análise. E para o cara do cartório ficar confortável, cada cara entende o negócio de um jeito. Eu não entendo isso aí, cara. Me fala um pouco. Vocês têm muita dificuldade. Hoje vocês não devem ter tanta dificuldade, mas tô falando assim, vocês já devem ter tido mais, né? Hoje vocês já estão mais com o couro mais grosso aí, né? De trabalhar, vocês já devem saber mais ou menos o que os caras esperam, né? Cara, eu vou te falar, sobre esse assunto aí, ano passado a gente fez umas 3, 4 lives de 1 hora, só falando sobre isso aí. Porque isso é uma situação complicadíssima. Inclusive, a gente sempre pergunta, a chamada desse tipo de live a regra é clara, Arnaldo. Porque infelizmente, né, a gente... Nós profissionais, a gente fica dependente da interpretação da lei. Os profissionais de registro de cartórios também ficam dependentes da interpretação da lei. Né? Não necessariamente o profissional, o tabelião lá, o oficial do registro do cartório, ele vai fazer o que é justo. Ele vai fazer o que a lei está mandando. E se a lei não for redonda, se a lei não for, né, clara e objetiva, ele vai ir para a interpretação da lei. Então, a gente tem alguns problemas, né, no que tange a legislação cadastral, legislação de registro de imóveis, e o profissional do cartório de registro de imóveis,
para ele se resguardar, ele fecha o olho e interpreta a lei. Então, se a lei tiver, né, se não tiver inequívoca, né, acaba que tem ali um pouquinho de rispidez entre ali o que a gente chama de profissionais da área de cadastro, que somos nós, né? Os profissionais das geotecnologias, e os profissionais de registro, cadastro e registro. Né? E certamente o Combural resolve esse problema também. Porque quando você faz o Combural, dificilmente você tem problema com cartório de registro de imóveis. Porque tá tudo redondo. O cara pedir uma coisa que você não tem é muito difícil. É muito difícil. É, porque o que eu sinto de cartório é isso. Você chega lá e entrega tudo. Aí o cara vai e te pede mais um documento. Aí você entrega. Aí agora vai. Não, aí o cara te pede mais um papel. Tá faltando, mas não sei o que. E aí fica um negócio, cara, que... Sei lá, parece que não acaba, sabe? Uma novela, cara. E aí eu acho que vocês estão com a moral de resolver isso mesmo, né? Exatamente. Infelizmente, né, ou felizmente, né, a gente às vezes vai até em defesa do profissional do cartório, porque é o que ele tem que fazer. Para ele ter segurança jurídica para a atividade profissional que ele está fazendo, ele tem que interpretar a lei. E às vezes a lei ela não é clara e objetiva, né? Às vezes a lei que não é clara, né? Às vezes a lei que não é clara, não é nem o cara do cartório. Exato. Entendi. A gente tem vários casos. Inclusive tem uma live que a gente fez, não tem 15 dias, ficou quase 2 horas discutindo uma lei nova que saiu aí. Cara, imagino que vocês passam muita raiva com isso aí, cara. Puta merda. Isso. E os profissionais, a gente explica pro pessoal, galera, infelizmente, vamos conversar com o cartório, não briga com o profissional de cartório, não chega lá de forma ríspida, conversa com ele de forma branda, de forma amigável, porque às vezes ele pode ensinar uma coisa que você não sabe e você pode ensinar ele uma coisa que ele não sabe. A gente sabe que essa relação de registro e cadastro, ela é totalmente necessária e nós, quanto profissionais, eu sou engenheiro agrimensor e cartógrafo, então eu não tenho autonomia em direito imobiliário que um cara que trabalha no cartório tem. Da mesma forma que ele, quanto profissional do cartório, ele não tem o conhecimento que eu tenho de geodésia, de posicionamento por satélite. Então, essa tem que ser uma troca mútua, né? Então, é uma coisa que a gente aborda bastante. E se você for com jeitinho, conversar certinho, imprime a lei, leva lá, interpreta, conversa, eu sou um engenheiro agrimensor, eu sou aqui, eu estou aqui com o meu cliente, estou representando o meu cliente, tá? Eu quero resolver o problema X, Y, Z, a lei está dizendo isso, vamos tentar interpretar junto. Você vai chegar, muito provavelmente, com um denominador comum aí junto com o profissional. E se for no combo rural, eu duvido muito que você tenha problemas grandes junto a essa questão aí. Legal, cara. Esse combo é foda mesmo. O João Marcos está falando aqui, eu acho que você até respondeu a pergunta dele, cara. Deem dicas de como manter relacionamento bom com o tabelião. Eu acho que é o que você acabou de falar, né? Vai lá, não briga com o cara, velho. Não briga com o cara. Eu falo pra galera do órgão ambiental, pra galera da consultoria aqui, não briga com o analista do órgão ambiental. A pior coisa que você vai fazer na sua vida é brigar com o cara que te analisa, que te fiscaliza, que te aprova. Você é maluco, não vai brigar com o cara, né, velho? Acho que você respondeu. E ele perguntou aqui, posso fazer o cadastro de um imóvel rural em um cartório de outra cidade? Não. Só na comarca daquele município, né? Exatamente, só na comarca daquele município. Então, se você brigar com o oficial de registro daquela comarca, aquele imóvel é daquela comarca. Vai ter que aguentar o cara enquanto ele ou você estiver vivo, né? Não vai ter jeito. Exatamente. Mas tem um asterisco aí, Leandro, que é importante salientar. Para eu fazer o processo, análise do processo do uso capião extrajudicial, eu posso fazer... Não necessariamente tem que ser no da comarca, beleza? Ah, entendi. Pode ser... Entendi. Existe um aí, na hora de registro que é... Pode falar. O laudo de uso, a análise de uso capião não necessariamente tem que ser na comarca. Ele tem que ser um cartório, um tabelionato, especialista no serviço de tabelionato, mas não necessariamente ele tem que ser no da comarca. Depois que a análise foi feita, aí você volta para o cartório da comarca, tá bom? Apresenta o processo deferido e faz o registro do imóvel. Perfeito, cara. Entendido, cara. Eu acho que agora nós temos uns minutinhos aí, bicho, que eu acho que você poderia, então, falar do produto de vocês, do combo rural e explicar pra galera. Uma coisa que eu acho interessante, que eu recebi um vídeo de vocês, e acho que foi do Santiago esse vídeo, na verdade, que veio, não foi do Murilo, falando sobre essa questão. Por exemplo, eu acho que a maioria dos casos aqui são as pessoas que são engenheiros ambientais, ou nós temos também pessoas de outras áreas, né? Que o combo rural, ele serve para você também, você não vai conseguir fazer o georreferenciamento de imóvel, né?
Mas para quem vira aluno do Combo Rural, que é o produto de vocês aí, você consegue trabalhar e se você precisar, você terceiriza o trabalho de um georreferenciamento, mas você consegue entregar tudo e tomar conta desse imóvel, né? Perfeito, perfeito, Leandro. Assim, a concepção do Combo Rural ela já existe há alguns anos, né? Quando a gente decidiu compartilhar, né? Se eu estivesse falando isso há 7 meses atrás, eu não ia dar essa resposta que eu vou dar hoje, que eu vou dar agora para você. Mas é o seguinte, quando a gente começou a compartilhar essa concepção, essa metodologia de regularização fundiária, esse pacote de serviços, né? O propósito do Combo Rural acabou crescendo bastante e ganhou o Brasil inteiro, né? E ocasionou que a gente, verdadeiramente, cara, a gente criou uma grande comunidade que enxerga a regularização fundiária rural no Brasil de uma maneira diferente. O Combo Rural acabou ultrapassando a barreira de um tipo de serviço e se transformou numa filosofia, numa maneira de empreender na regularização fundiária rural. Então, assim, a gente já tem cases de pessoas que não necessariamente é engenheiro, agrimensor e cartógrafo e tem sucesso executando o Combo Rural. Então, assim, Combo Rural é uma maneira de empreender. Venhamos e convenhamos, não necessariamente para você empreender na área, você tem que ser o cara que você assina o serviço. Não, né? Eu falo então, isso muito pra minha audiência, é isso, que o dono da farmácia, cara, não é farmacêutico, velho. O dono da padaria não é o padeiro, velho. É a galera que tem que entender que você não precisa ser o responsável técnico da parada para você ser dono de um negócio, né, bicho? Eu acho que você tem que ficar... Você pode ser o responsável e dono, que é o teu caso, mas eu também posso fazer esse trabalho que você está fazendo e a responsabilidade técnica de algum trabalho que eu não posso fazer, eu terceirizo, estabeleço uma parceria com o camarada e todo mundo ganha nesse negócio também, né, Murilo? Concorda, né? Concordo perfeitamente. E, inclusive, né, o que a gente fala um pouquinho da nossa palestra, né, que está aí no Conambi, né, quem assistiu o vídeo, quem não assistiu, eu convido todo mundo a assistir. A gente mostra que, né, a oportunidade de mercado, né, para, por exemplo, o consultor ambiental, ele aplicar um passo a passo, um conjunto de estratégias que vai incrementar na ordem de 20 mil ou mais, né, no faturamento que ele tem no negócio dele de consultoria ambiental. Claramente a gente entende isso. Eu vejo isso como assim, o que eu vejo que vocês entregam, cara, é mais um tipo de serviço que o consultor ambiental pode fazer para propriedade rural, sabe? A gente tá pensando, a gente conversou sobre o WhatsApp, né? Tipo assim, o que o meu trabalho pode agregar no teu e o que o teu trabalho pode agregar no meu, né? É igual a galera que já vai oferecer serviço de outorga, de uso insignificante de água, de cadastro ambiental rural. Por que o cara, na hora que vai oferecer o CAR, ele já não oferece o combo rural para o proprietário, entendeu? Então, eu acho que o que vocês têm, na verdade, é um trabalho a mais que o consultor ambiental, se ficar esperto, ele pode fazer. O que vocês explicam nesse vídeo que eu falei, que é o vídeo do Santiago, é que tirando o georreferenciamento aí, praticamente todas as outras coisas aí, uma pessoa que não é agrimensor, um profissional comum, ele consegue tirar todos os outros documentos, não consegue? Consegue. Errado, assim. A não ser o georreferenciamento, que é o específico de um profissional, não é isso? Os demais ele consegue correr atrás, né? Se a gente está falando do consultor ambiental, né, ele consegue fazer sim 100% dos serviços, tirando ali o GeoIncra, a certificação. Sim, legal, cara. E aí, assim, eu acho que é um trabalho que vale muito a pena agregar. Eu sugiro que vocês assistam aí a palestra dos caras e vão lá seguir a GNSS. Segue o perfil dos camaradas aí, porque os caras têm muito conteúdo bacana. Vocês postam sempre também, né? Sim. Cara, e assim, esse negócio de agregar valor, é o que eu tô falando, o cara já vai ter um esforço de ir lá na propriedade do camarada, já vai oferecer o CAR. Por que ele não oferece o todo? Vai oferecer um licenciamento, vamos supor que o órgão ambiental pede o CAR, que o órgão ambiental pede o CAR em 100% dos licenciamentos. Cara, oferece o combo rural e o licenciamento ambiental pro cara. Então eu vejo o trabalho de vocês assim como uma, como é que fala, amplitude do horizonte da prestação de serviços ambientais. Principalmente na hora que eu fiquei sabendo que, exceto o georreferenciamento, a gente consegue fazer tudo aí que vocês estão dizendo. Então, galera, quem está aqui da área ambiental, não perde a oportunidade de conhecer, pelo menos se dá a oportunidade de conhecer o que os caras têm para contar, o que os caras têm para montar, né? Que vocês estão aí no mercado, eu acompanho vocês, eu não chamei vocês aqui à toa, porque eu tenho muito problema e eu vejo vocês falando que tem não sei quantos milhões de imóveis aí
desatualizados no Brasil. E eu vivo isso no dia a dia, cara. Eu não sei em números, mas eu sei na prática o tanto de raiva que eu passo, cara. Sei mesmo, cara. Sei que é foda. O Rodrigo tá dizendo aqui, ó. O Rodrigo trabalha em uma empresa com consultores ambientais e agrimensor. Tem certeza que esse combo rural iria juntar o útil ao agradável. Tá vendo? Tá vendo, cara? O Rodrigo é aluno meu. Ele é aluno do consultor ambiental moderno. Ele tá falando que na empresa que ele trabalha, o combo rural certamente iria agregar, unindo o útil ao agradável, cara. Tá vendo? Então, claro, exatamente. Esse é o caso específico que eu digo, que incrementando esse conjunto de estratégias que a gente ensina no seguro do combo rural, ele vai ter possibilidade de incrementar 20 mil reais de faturamento, tá bom? No mensal, no faturamento do negócio dele. Uma pergunta cara, como essas coisas são anuais também, né? Você me falou que tem algumas coisas que são anuais, você também gera demanda por ano, né? Aí vamos supor, vocês devem ter muitos imóveis. Quando você cria uma gama de 30, 50 imóveis, aí você tem trabalho quase que pro resto da tua vida, né, cara? E aí no grosso, assim, ganhando um pouquinho de cada um, você ganha um monte de grana, né? Dá pra fazer Eu vou te contar uma coisa, Leandro. A gente não combinou as perguntas, não. E você só tá fazendo pergunta boa. Você só tá fazendo as melhores perguntas, cara. Rapaz, vou te contar. Eu te conheci hoje, pô. Eu vou te contar um negócio. Essa concepção do combo rural é uma coisa que eu até tinha esquecido de falar e sua pergunta me lembrou. A gente acaba se posicionando ali como um médico do imóvel rural, como doutor. Sabe aquela concepção do médico da família? Né? Principalmente nos imóveis rurais, tem aquele cara que é o médico da família. Qualquer problema que tem, é o médico da família. A gente se posiciona com o médico do imóvel rural. Qualquer problema em relação à gestão territorial da propriedade rural, o cara vai procurar quem resolve o problema dele de regularização fundiária. Que é o cara... Exatamente. E todo ano ele vai procurar o cara para fazer CCR, todo ano ele vai procurar o cara para fazer ITR, todo ano ele vai procurar o cara para fazer o ADA. E aí quando você faz o combo rural do cliente e você mantém aquele relacionamento, é como se fosse um Netflix. Aquele cara ali, ele vai ficar... Exato. E vocês têm infoproduto, você sabe disso, cara. O cara que compra de você uma vez, a chance dele comprar de você de novo é maior do que um cara que nunca comprou de você, né? Se você faz um trabalho bem feito uma vez pro cara, ele compra de você de novo, velho. Não tem por que não comprar. O combo rural aí deve ser o Santiago, né? O combo rural aí é o Santiago. Né? Aí o pessoal da equipe que vai dar um suporte aí respondendo provavelmente as perguntas da galera aí. Não, eu sei disso que ele disse, mas é bom você falar também, cara. Alguns profissionais da área ambiental têm habilitação desde que faça alguns estudos aí, né? Que você podia falar. E o Vital tá falando que é engenheiro florestal e trabalha com GEO, INCRA, CAR e licenciamento. Tá vendo? Ó, o cara é florestal, já tá ligado, agora tá conhecendo tendo a oportunidade de conhecer o combo rural. Mas explica aí, por exemplo, o Leandro aqui é engenheiro ambiental e vai querer fazer GEO, cara. E aí, como é que eu faço? Pronto. O profissional que tem registro junto ao CREA ou o registro junto à classe profissionais dos técnicos agrimensores, né, que é a nova que surgiu aí, né, ele precisa fazer um conjunto de matérias específicas para o conjunto de matérias de georreferenciamento, de posicionamento, ajustamento de posicionamento, ajustamento geodésico, um conjunto de matérias que ele tem que agregar, e aí ele faz a solicitação junto ao INCRA para fazer o credenciamento, tá bom? Para ele ser credenciado junto ao INCRA, para emitir certificação. Então, normalmente, esses cursos são cursos de pós-graduações, são cursos de aperfeiçoamento, são cursos de georreferenciamento de imóvel rural. Então, sim, são cursos que dão habilitação para o profissional requerer se credenciar junto ao INCRA. Então, como você é engenheiro ambiental e você tem o seu registro junto ao CREA, você fazendo uma pós-graduação, por exemplo, no instituto que a gente recomenda aí, a Equali, você fazer uma pós-graduação na Equali, que tem na Bahia aqui, né? Você pode requerer junto ao INCRA, você se credenciar para você fazer certificação. Perfeito, cara. É igual, eu brinco assim que a nossa profissão é igual quando a gente era criança e jogava videogame, né? Você vai pegando, estuda mais um pouquinho, cria uma habilitação, né? Como você pegasse uma arma melhor, uma armadura melhor, você fosse ficando mais bem equipado na sua carreira, né? Então fazer uma pós dessa, por exemplo, para quem se interessa em fazer georreferenciamento é uma boa, para quem vê negócio nisso, que tem negócio, né, cara? Tem muito...
Cara, é 6 milhões? É esse número mesmo? 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil, as últimas estatísticas aí dos órgãos públicos. E a gente sabe que é mais que isso. Claro, porque isso aí é o que eles conseguem medir, né, cara? É muito mais do que isso, né, cara? Exato. Pessoal, vocês... Vai perguntando aí, ó. Pode falar aí, tem mais gente falando aí, cara. Tem gente falando pra caramba. Eu vou citar uma coisa interessante que a gente fala, né? Que tem alguns profissionais aí que fazem as discussões dos cadastros 3D, que tá chegando o BIM aí, tá chegando a inovação, tecnologia. Sim. E aí a gente trouxe a concepção do imóvel rural 3D para meio que ser um contraponto. Tem gente que tá querendo fazer o tridimensional, mas na prática, a teoria é muito bonita, mas na prática, o imóvel 3D que a gente tem é que os imóveis são divergentes, atualizados e desorganizados. E é o contrário, quando o 3D, né, das 3 dimensões, no Brasil, na prática mesmo, a gente não sabe fazer 1D. Uhum. 1D é uma dimensão, a gente não sabe contar no Brasil, a gente não sabe quantos imóveis a gente tem no âmbito rural e no âmbito urbano. Concordo, então, são 6,5 milhões de imóveis rurais nas últimas estatísticas, mas a gente sabe que é bem mais, a gente não sabe contar no Brasil. Então, Concordo, cara. Essas concepções, essas discussões da regularização fundiária é muito importante. Porra, bicho, gostei demais dessa visão que você tem aí, cara. Perfeito, bicho. Perfeito, cara. Deixa eu ler só mais o que o Vitão tá falando aqui, ó. Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Os técnicos em agrimensores estão enquadrados no Conselho de Técnicos Industriais. Isso. Ok. Traduziu o que você estava falando ali. Obrigado. O Vitão me lembrou aí, me falhou a memória. Beleza. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, que eu acho que a gente vai encerrando aí. Cara, eu queria agradecer, o Santiago não tá aqui na minha frente aqui, né? Mas eu queria agradecer, assim, de coração, cara, pelo empenho de vocês em participar. Eu acredito que vocês desenvolveram um infoproduto aí e o trabalho de vocês na GNSS é fantástico. Eu acho que vocês estão de parabéns por ter pensado em... Eu sei que a gente faz as coisas, a gente precisa monetizar, né, cara? Mas eu acho que a forma que vocês buscaram para solucionar o problema dos clientes de vocês é uma forma inteligentíssima, assim, de... Você pega o cliente todo para você, você resolve todos os problemas dele dentro de um escritório só, saca, velho? Saca? É uma ideia muito... Sim. Uma concepção muito inteligente na minha forma de ver. Isso que eu tô te falando, todo mundo tem que saber ganhar dinheiro, cara. Mas pensar em ganhar dinheiro é uma forma muito legal. E eu acho que vocês adotam uma forma muito inteligente, assim. Queria parabenizar por isso, parabenizar a GNSS. E principalmente por vocês terem aceitado o convite, ter participado aqui do Conambi, cara. Eu tenho certeza que quem assistiu a palestra, assistiu essa live aqui agora, deu uma esclarecida na cabeça da galera, assim, monstruosamente, sabe? Eu queria te passar as palavras aí para você poder conduzir o final aí, que a gente tem mais 2 minutinhos. Leandro, cara, a gente agradece também em nome da GNSS Engenharia. Pra gente é uma honra, uma satisfação enorme, né? Receber esse convite aí, participar desse evento aí de referência nacional. Tá bom? Então, espero que o pessoal tenha gostado da live, espero que o pessoal tenha assistido a palestra que a gente preparou com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. Fica até domingo a palestra, viu, cara? Fica até domingo as palestras todas, até domingo disponível, tá? Até domingo a palestra, pessoal. Quem quiser assistir, assiste, que com certeza esse material, esse conteúdo vai agregar bastante para todos vocês. E um recado especial para a audiência aí do Leandro. Bom, o Combo Rural é para você sim, que você quer incrementar, você quer de fato resolver o problema do seu cliente, tá bom? Assiste lá a palestra que a gente mostra esse passo a passo, a gente mostra como surgiu o Combo Rural, a gente mostra que foi uma construção, a gente começou fazendo o Combo Rural, perdão, só pra gente, e depois a gente descobriu que não é que a gente poderia compartilhar, a gente descobriu que era uma obrigação nossa compartilhar isso com outras pessoas e não ficar só fazendo Combo Rural com os nossos clientes, porque a gente entendeu que se houverem outros profissionais fazendo o Combo Rural, da gente fazendo a regularização fundiária da maneira que a gente acredita que seja ideal, a gente vai conseguir atingir o nosso propósito, que é propor soluções para os problemas da regularização fundiária rural e urbana no Brasil. Então a gente gostaria de contar com o máximo de pessoas que entendam a concepção do Combo Rural, e o Combo Rural é para qualquer pessoa, né? A gente mostra um passo a passo saindo do zero até o sucesso no Combo Rural, seja você geógrafo, consultor ambiental, agrimensor, empreendedor, corretor de imóveis, assim, é para todo mundo.
Legal, cara, muito massa. O Instagram vai acabar daqui 15 segundos, cara. Eu te agradeço Eita. demais, Murilo. Muito obrigado. Vamos fazer uma outra live, cara? Uma hora a gente faz Bora. uma outra live aí. Vamos fazer? Vamos Bora, marcar vamos aí, sim, já vamos tá marcar. de público aqui, já tá registrado, então.